Amém? Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos. Romanos capítulo 7. Na versão da NVI. Versículo 15. Romanos 7, versículo 15. A epígrafe do texto, ou cabeçalho, é: a lei condena, mas Jesus liberta. Amém? A lei condena, mas Jesus liberta. Paulo aqui ele está falando sobre esse instrumento que Deus estabeleceu para tentar reaproximar a sua criatura de si. Lembrando a você que lá no Éden o homem cai, lá no Éden um vínculo de intimidade entre Deus e a sua criatura é estabelecido, e lá no Éden esse vínculo de intimidade foi quebrado. Então tudo acontece ali no Éden. Deus estabelece ali um relacionamento com a sua criatura e esse relacionamento foi quebrado. A Bíblia diz que porque o relacionamento foi quebrado, o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado entrou a morte. Bom, desde então, Deus, por misericórdia e bondade, ele vai criando alguns elementos, algumas estratégias, vamos usar essa expressão, para tentar fazer o homem se aproximar dele, para tentar fazer o homem se voltar para ele, porque se Deus não faz isso por bondade, movido por misericórdia, nós estaríamos condenados eternamente, a humanidade já não existiria mais. Bom, a lei é um desses instrumentos que Deus usa para poder tentar reaproximar. Ele estabelece algumas regras, ele diz: olha, aquele que cumprir a regra está cumprindo a minha vontade. Se está cumprindo a minha vontade, está perto de mim. Se você não quiser cumprir a regra, tá bom, eu respeito, é o direito seu, porém, você vai estar distante de mim. Ok? Ok, ponto. Resolvido o problema. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, a lei, durante um tempo, ela funcionou. Que as pessoas, elas, de fato, começaram a seguir a regra, e Deus estava feliz, o povo estava feliz, e estava caminhando tudo bem. Só que chegou um tempo que Deus ele percebe que as pessoas estavam servindo a ele ou se relacionando com ele por medo, não por amá-lo, não por querer estar próximo, não por quem ele é, mas por causa daquilo que ele poderia fazer. Se eu não cumprir a regra, vai ter punição. Então eu não sirvo de livre e espontânea vontade. Eu sirvo porque eu não quero pagar o preço. Eu sirvo porque eu não quero ser, de alguma forma, punido. E aí foi então que ele falou: olha, eu vou fazer diferente. Aí ele manda Jesus morrer na cruz por nós, e aí ensina em si então a graça. É o favor não merecido. Agora não é mais pelo que você faz, mas por aquilo que ele fez. Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter vida plena. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Bom, o apóstolo Paulo então ele vai falar o seguinte: olha, a finalidade da lei era apontar o teu erro e te condenar. Ela te julgava, te sentenciava e condenava. A graça não. A graça aponta o teu erro, mas te oferece o perdão. A graça te oferece o caminho para a redenção. Ela aponta essa rota onde a gente pode ter algumas segundas chances ao longo da nossa jornada. Louvado seja Deus por isso. Porque nós não conseguiríamos viver cumprindo regras. A gente vive quebrando
regras o tempo todo. Bom, o apóstolo Paulo vai falar então, a lei condena, mas Jesus liberta. A lei aponta o teu erro, te julga, te sentencia, te condena. Aí Jesus vem e te aponta o teu erro e diz, ó, isso aqui era passivo de você morrer. Era passivo de condenação, mas eu paguei o preço. Eu escolhi pagar o preço. Para que você pudesse ter vida plena e vida em abundância. Bom, e aí, você entra aqui nesse texto, aonde Paulo está falando sobre isso. Sobre essa maravilhosa obra de redenção que foi iniciada ali na cruz. E ele chega nesse momento, ele vai falar sobre as inclinações da nossa natureza caída. A herança adâmica que corre dentro de nós, sabe? Que está no nosso DNA. O nosso DNA nos impulsiona para o mal. As nossas inclinações, elas nos impulsionam para o mal. Porque nós, seres humanos, somos uma natureza caída. A nossa natureza, ela é corrupta. E nós provamos isso dioturnamente para Deus, cedendo aos apelos dos desejos do nosso coração. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo, olha, eu falo para vocês não como quem acusa. Eu falo para vocês como quem tem experiência de causa. Eu também sou vítima disso. O que eu estou dizendo para vocês aqui, eu não estou me colocando como padrão de superioridade. Eu estou dizendo para vocês que eu sofro isso na carne. E aí, a gente chega aqui no versículo 15, capítulo 7, versículo 15. Olha o que ele diz aí. Eu não entendo o que faço. Paulo aqui, olha para mim. Nós estamos falando de um cara que era conhecedor da lei. Conhecia o Pentateuco como ninguém. Conhecia os escritos proféticos. Ele sabia dos livros históricos. Ele conhecia os desígnios de Deus. E por causa disso ele fala assim, eu não consigo entender como posso, eu sendo conhecedor daquilo que é certo, vivo fazendo o que é errado. Paulo aqui está externando para nós uma crise que ele está vivendo. Eu não entendo o que eu faço, porque eu não consigo fazer o que eu desejo. Mas sempre faço aquilo que odeio. Eu sei o que tem que fazer. Ele já me falou. Eu conheço o que está escrito no Pentateuco. Eu conheço o que está escrito na lei, nos profetas. Eu sei disso tudo. Eu sei quais são as consequências de permanecer no caminho do erro. Porém, eu estou externando para vocês que eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo fazer o que eu quero. Eu faço sempre o que eu odeio, aquilo que eu sei que está errado. É uma luta constante. Eu fico me policiando para não errar, e quando vejo, eu me pego errando de novo. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, versículo 17, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Está dizendo o seguinte, o pecado está dentro. Faz parte de quem eu sou. A natureza caída, ela é pecaminosa. Não sou eu mais que faço, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu quero, mas não consigo. Eu olho para esse texto, eu vejo um Paulo vivendo uma crise, embora tendo uma responsabilidade, uma unção poderosa sobre ele. Paulo está dizendo que ele não consegue se desvencilhar das pressões impostas sobre ele pela natureza caída.
Ele está dizendo o seguinte, olha, eu me joguei, eu me lancei no ministério, eu abandonei tudo para viver o meu chamado, para cumprir o propósito. Só que eu vivo crises intensas, porque eu luto constantemente contra a minha natureza. O eu espiritual quer governar, mas o eu carnal não deixa. Coloque empecilhos. O que Paulo está nos ensinando é porque ele está no meio de uma conversa com Deus e ao mesmo tempo ele está construindo ali um legado. Ele está declarando para mim e para você que nós precisamos estar atentos para uma realidade que não tem como fugir dela. Nós somos maus por natureza. O pouco de bondade que conseguimos fazer é quando conseguimos baixar as nossas defesas e nos render ao Espírito Santo. Aí ele começa a conduzir, a gente começa a ter lampejos de bondade. Mas se a gente não vigiar, por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se a gente não vigiar, rapidamente esses lampejos de bondade são suprimidos pela maldade que grita constantemente dentro de cada um de nós. Ele está declarando para mim e para você, deixando para nós um legado de ensinamento, e ele está dizendo para nós assim, olha, cuidado com as suas inclinações, porque ela sempre vai nos conduzir pelo caminho da maldade, porque o nosso coração é mau. Coloca aí para a gente, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Paulo está dizendo, cuidado. Paulo não está somente abrindo o coração para os irmãos da igreja lá em Roma. Ele não está fazendo só isso, ele não está só no momento de confissão. Ele está ali querendo extrair da experiência que ele está vivenciando algum ensinamento para aqueles que iam receber essa carta. Ele está dizendo, cuidado, olha, se vocês olham para mim e enxergam em mim um homem de Deus, eu estou dizendo para vocês o que eu passo. Vocês não acharem que é fácil, porque não é. Se a gente não vigiar, a gente vai se flagrar constantemente cometendo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, no versículo 5, diz assim, olha, o Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra. Presta atenção. E que diga comigo, toda, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Deus olha do céu para a terra e vê que o nosso coração, os pensamentos que nós temos, os desejos que nutrimos, as nossas aspirações, elas são sempre somente para o mal. Nosso coração sempre se inclina. Imagina que dentro do coração tem uma balança. Para onde essa balança pende? Sempre para a maldade. Do lado está o mal, do outro lado o bem. Para onde que pende? Para o mal, sempre. Toda vez. Como que fazemos para ela equilibrar e pender para o lado do bem? Baixando as nossas defesas e nos rendendo à soberania do governo de Cristo. Espírito Santo. Se o Espírito Santo se afasta, para onde a gente cai? Maldade. A religião faz o quê? Equilibra a balança. Desenvolver uma espiritualidade, frequentar a igreja, cumprir os princípios, os desígnios, os mandamentos, os ensinamentos da palavra, faz o quê? Equilibra a balança. Aí a gente começa a buscar de Deus, a gente começa a se interessar, a se envolver com as coisas de Deus, com a palavra, com o sobrenatural, com o transcendente. E aí a gente começa então a fazer a balança pender para o lado da bondade. Mas quando você para de desenvolver a tua espiritualidade, o que vai acontecer? O equilíbrio acaba. E aí a balança pende novamente para o mal. Sempre. Quantos estão me entendendo? O que fazer, pastor? Reconhecer primeiro que nós não somos ninguém. Ele está dizendo aqui, olha, eu sei que não existe bondade em mim.
Eu sei que não existe nada. Tudo que acontece, que vocês enxergam de bom, atrelado ao meu nome, é Ele que fez. E por que fez? Por bondade e misericórdia, porque eu não mereço. É isso que Paulo está falando para nós. Fez porque é bondoso. Fez porque misericórdia lhe constrange. Fez porque me amou. Escolheu me amar. Aleluia. Porque em mim não encontra motivo para fazer. Se faz é por misericórdia e bondade. Mas Paulo está dizendo que é o seguinte, tem uma coisa que nós podemos fazer. Buscar o equilíbrio fiel da balança. Aonde eu faço isso? Desenvolvendo uma espiritualidade que agrada a Deus. Vindo no culto, sabe? Fazendo a caridade, ajudando o próximo, sendo instrumento de Deus e se permitindo ser instrumentalizado por Deus para fazer aquilo que é bom, que a gente pode escolher. Olha para mim, o arbítrio nos dá essa capacidade de escolha. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Ou seja, você sabe o bem que você tem que fazer, mas não faz, escolheu não fazer. Então tudo está relacionado a uma escolha. Diga comigo assim, tudo está relacionado a uma escolha. Você pode escolher. Você pode escolher. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não entendo. Não me peçam explicações, porque eu não vou conseguir explicar. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Agora, uma pergunta se faz necessária. Por que Paulo não consegue fazer o que quer, mas vive fazendo o que não quer? Por que Paulo não consegue fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele sabe que é? Ele faz planos na mente, mas na hora de praticar ele não consegue. Parece que a coisa vive fugindo do controle. Bom, se você estuda a biografia de todos os membros do Colégio Apostólico, você vai perceber que de todos os apóstolos, o que mais sofreu de longe, disparado, em primeiro lugar, é Paulo. Todos sofreram? Sim. Todos foram martirizados? Sim. Tiveram mortes horríveis. Mas o que mais sofreu foi Paulo. O que sofreu por mais tempo foi Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo ficou preso, mordido de cobra, naufragou, tudo fazendo a obra. Esse cara sofreu. Bom, quando você começa a analisar o contexto que envolve o chamado e o desenvolver do chamado e o propósito do chamado de Paulo, você começa a perceber que existem algumas similaridades que podem delatar, ou quando alguém é exposto, melhor dizendo, a níveis de sofrimento, de perseguição, de luta, de adversidade, algumas coisas começam a acontecer. Bom, nós somos propensos a gerar hábitos tóxicos no momento que somos levados aos extremos. Isso eu estou falando para você da natureza do ser humano. Todos nós, quando somos levados ao extremos, nós somos propensos a gerar ou criar hábitos tóxicos. É por isso que está escrito no texto que nós lemos lá de Gênesis. Deus viu que todo o pensamento do coração se inclina para a maldade. Bom, a gente está lutando para fazer o que é certo, mas quando o resultado que a gente espera não acontece, normalmente a gente começa a gerar alguns hábitos que vão nos distanciar de Deus, que vão nos colocar em rota de colisão com a vontade do Eterno. Hábitos esses que eu chamo aqui de hábitos tóxicos. Você talvez já se flagrou pensando em não ajudar, por exemplo, mais ninguém. Você já talvez se pegou falando assim, você quer saber? Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Porque
eu faço e acabo sempre levando facada nas costas, punhalada nas costas, sempre sendo esbofeteado, sempre sendo tratado como um nada. O bem que eu penso em fazer para as pessoas e que eu faço para as pessoas, parece que é enxergado por elas como se fosse uma obrigação. Quando na verdade não é, porque ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Se faço, eu faço porque entendo que preciso fazer o bem. É cada um por si, meu irmão. É você se virando com os seus problemas e eu me virando com os meus. Agora a religião, ela coloca sobre nós esse entendimento de que não. A Bíblia diz assim, olha, levai as cargas uns dos outros. Ajude o seu irmão. Se você está passando por lutas e dificuldades, dá atenção para isso, porque requer atenção. Mas se você parar um pouquinho, tirar seus olhos do problema e olhar para a tua volta, você vai perceber que tem gente talvez sofrendo muito mais do que você. E mesmo que você esteja imerso no meio de um montão de problema, se você entender o que é a mensagem do Evangelho, você vai conseguir encontrar um tempo e uma oportunidade de ajudar o irmão a aliviar o peso que ele está carregando. Aleluia. É sobre isso, sabe? O entendimento precisa ser esse. Agora, quando nós somos levados ao extremo, estamos propensos e somos propensos a criar e a gerar hábitos tóxicos, e nesse caso talvez o desejo de não querer mais fazer. Sabe, eu não vou fazer mais, não vou ajudar mais. Não vale a pena, cara. Eu ajudei fulano, ciclano, beltrano e levei na cara. Então, se eu ajudar esse agora, eu vou levar na cara também. E aí a gente começa a gerar esses hábitos de tipo assim, quer saber? Eu vou me preocupar comigo. Já diz um ditado que a gente usa aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não vou dividir. Vou fazer para mim, vou me preocupar com a minha esposa. A gente assiste, eu gosto muito de assistir série. E aí a gente estava assistindo uma série de zumbi, negócio de The Walking Dead. Não, tem várias outras séries que desenvolveram dela. Eles começaram a criar outras séries, é como se tivesse, tipo assim, o que aconteceu na série principal, aí eles criaram mais 3 ou 4 séries, que é como se estivesse acontecendo simultaneamente, mas em outros lugares. E aí eu estou acompanhando, eu gosto. E aí a minha esposa falou assim, amor, eu não consigo entender. Eu não gosto de assistir essas séries de negócio de zumbi, porque não dá para entender. O mundo acabou, irmão. É um apocalipse. Os outros estão morrendo, aí 2, 3 horas depois o cara volta. Mas volta um morto-vivo. E aí quer matar, quer comer cérebro dos outros, quer matar, sabe? E aí, falou assim, as pessoas, em vez de se preocupar em sobreviver, as pessoas estão preocupadas em tomar o que o outro tem. Eu falei, mas isso é sobrevivência. Para nós, que estamos aqui sentados, deitados na cama, com um copo de café do lado, tomando água gelada, tem banheiro, tem suco, tem tudo, assistindo, a gente acha um absurdo. Agora pensa comigo, você está num lugar, o mundo acabou, não tem mais água, não tem mais recurso. Não tem mais comida. Aí está João Paulo, João Miguel e Ticiane. Você não tem comida, você não tem água, seu filho chorando que está com fome, nenhum lugar seguro, de repente você está andando, você escuta um barulho, dentro de um lugar murado, de repente, aí você sobe no muro e olha, aí está lá a Tamires, o Adriano, do lado de uma fogueira, aí você percebe que eles têm um galão de água, grandão, lotado de água, tem comida pra caramba, porque os saques são constantes, eles vão viajando de um lugar para o outro, aí invade mercado que está abandonado para saquear, aí invade uma loja para saquear, o que tem de comida, invade casa, que estão abandonadas para saquear, tentar caçar alimento, coisa e tal. E aí você olha, você tem água, eu não.
Você tem comida, eu não. Irmão, é lei da sobrevivência. Nesse caso, tudo que você entende como moral e ético cai por terra. Sabe por quê, João Paulo? Porque nesse momento você se torna o meu inimigo. Embora você não vai querer receber eu e a minha família, no caso o Adriano com a Tamires, ele não vai querer receber você ali, porque se ele tem água e comida para durar 6 meses, se ele receber você, sua mulher, seu filho, isso aí vai cair para 3 meses ou para 2 meses. Ele não vai querer te receber. E aí, se você não me dá, eu te tomo. A lei é mais forte, a lei da selva. Aí eu expliquei isso para ela, mas isso não é certo. Eu falei, mas não é certo, mas o mundo acabou, filha. Você está querendo ética. Ei, por gentileza, você poderia me arrumar um copo d'água? Você vai ganhar um tiro. Porque o cara sabe que você vai tentar roubar ele. Aí a luta passa a não ser mais só contra zumbi. Outros humanos passam a oferecer risco também. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Bom, é a lei da sobrevivência. Eu tenho, você não. O problema é seu. Deus abençoe sua vida aí, mas não dá para dividir, não, irmão. Que eu tenho que dar só para mim e para minha família. Mas tem muito, mas não sei quanto que eu vou achar de novo. Isso não me parece certo, porque não é. A Bíblia diz mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas nesse caso, todos esses conceitos já não existem mais. Você consegue me entender? Então por que eu faço bem? Faço bem porque eu sou ensinado pela palavra de Deus que eu devo praticar o bem. Para tentar me parecer com Cristo. Faço por quê? Porque quero ser obediente à palavra. Agora, o fato é, quando você é levado ao extremo, normalmente você gera hábitos tóxicos. Por quê? Porque você passa a entrar como se fosse nessa realidade da série. De cada um por si. Mas não vou ajudar ninguém, não vale a pena, e acabou, não vou fazer mais. Pegou? Olha só, Paulo é o cara que mais sofreu. De todos os membros do colégio apostólico, ele é o que mais sofre. E aí você percebe que, quando você é levado ao extremo, você começa a usar esse cenário à sua volta como justificativa para tais atos. Por que estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque fizeram comigo. Por que eu estou tomando de você? Porque tomaram de mim. É aquele caso do cara que fala assim, rapaz, você vai no mercado. Aí você, na hora que pega lá, passa a sua compra no caixa, se você pegar a nota, lá embaixo está escrito quais são os tributos que você está pagando, qual é o imposto que você está pagando. Você pega lá de uma compra de R$100, você vai ver que daqueles R$100 de mercadoria, não é R$100 de mercadoria. Dos R$100, você vai olhar lá, R$30 é imposto que você está pagando. Para alguém que não faz nada por você, que é o governo. O cara simplesmente fala, você tá comprando aí, mas a minha parte você tem que dar. Você não pode questionar, você não pode fazer nada. Aí você fala assim, rapaz, mas isso aqui é um roubo. É, de fato é. Um dos países que paga a maior carga tributária no mundo é o nosso. O lugar onde mais se paga imposto. Aí você fala assim, quer saber? Pô, isso aí o mercado está me roubando. Mas é um sistema. O mercado está te roubando porque o governo está roubando o mercado e aí quem sofre é quem está na ponta. Aí você fala assim, quer saber? Vou começar a ir no mercado agora também, vou roubar, irmão. Não estou nem aí. Der mole, eu vou enfiar coisa dentro da calça, dentro da bolsa. Eu não estou nem aí, irmão. Os caras me roubam. Ou seja, você começa a passar por cima de princípios morais e éticos. Ou seja, você está sendo elevado ao extremo. Você fala, isso aqui não é justo, aí você começa a praticar a injustiça. Você começa a gerar hábitos tóxicos. Alguém me traiu. Como resposta, eu começo a trair. Alguém cometeu comigo ingratidão. Como resposta, eu passo a ser ingrato. Não, está errado. Mas é normal isso acontecer. Paulo, como aquele que mais sofre, ele poderia usar isso como justificativa, porque normalmente é o que acontece. Agora,
Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Paulo ele faz uma escolha. Ele passa a vida inteira dele, desde que entrega a vida para Jesus, até o momento que a cabeça dele é separada do corpo, que ele foi decapitado. Pedindo para Deus uma coisa só: Deus, arranca o espinho da minha carne. Coloca para nós aí em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Segunda Coríntios 12, 7. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, você colocou Crônicas, é Coríntios. Show? 2 Coríntios 12, 7. Ele passa a vida inteira dele pedindo para Deus tirar o espinho da carne. Olha o que ele escreve aqui aos Coríntios. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que estava recebendo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Coloca aí, versículo 8. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele sabia, ele tinha noção da grandeza, da dimensão, da revelação que estava recebendo, da missão que Deus colocou sobre ele. Ele diz assim: olha, Deus me permitiu sofrer o que estou sofrendo, passar pelo que estou passando, para que eu não me ensoberbeça, para que isso não suba na minha cabeça, para eu começar a achar que o que está acontecendo nos lugares onde o ministro está acontecendo por causa do meu conhecimento, por causa da minha unção, por causa da minha maneira de falar, por causa da minha eloquência. Não é nada disso. Deus, ele mantém o meu pé no chão o tempo inteiro. Ele permite que eu passe por necessidades, que eu sofra insultos, que eu passe perseguições, que eu passe por angústias para entender que eu sou fraco. E as conquistas que eu tenho é porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Faço o que faço e tenho os resultados que tenho por causa do poder dele que se move através da minha obediência. Aleluia. Alcanço os resultados que alcanço porque decidi negar a minha natureza pecaminosa e viver em constante confronto com ela para caminhar em obediência ao propósito que me foi proposto por Deus. Curva a sua cabeça. Todas as vezes que Paulo ia pedir para Deus para amenizar a luta, amenizar a fraqueza, amenizar os problemas, ele ouvia de Deus: a minha graça te basta. Eu estou cuidando de você. Eu estou no controle de tudo. Eu estou vendo o que você está passando. Eu sei como que está doendo, mas pode acreditar em mim. É importante você passar por isso, para que você possa valorizar o que eu tenho feito na tua vida. Paulo acredita, se eu arrancar o espinho na carne, vai chegar um momento que você vai sentir saudade dele. Porque esse espinho na sua carne é o que te aproxima de mim. É o que te faz se prostrar diante de mim. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu não errei quando eu te escolhi. Eu sei que você é falho,
Eu sei que você é pecador. Eu sei que você sabe que é bom, mas não consegue fazer o que é bom e vive fazendo o que é mal. Eu sei que você pecaria. Mas eu sei também que se não fosse a sua natureza caída e o entendimento que você precisa de ajuda para caminhar, você jamais se relacionaria comigo. Eu sei quem você é, eu sei o que você é capaz de fazer. Mas eu escolhi te amar. Eu escolhi te usar. Eu escolhi instrumentalizar você para essa grande obra. Quando eu olho para o relato de Paulo dizendo, olha, eu não consigo entender aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, eu vivo lutando constantemente, isso me traz um certo alívio, sabe? Porque às vezes eu me flagro pensando algumas coisas, desejando outras. Eu me flagro nutrindo sentimentos. E que acaba me gerando aquele sentimento de culpa, de tristeza, sabe? Por saber que é errado. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar quantas vezes lhe pedirem perdão, liberar perdão, mesmo que a pessoa não peça. Se nunca chegar em você te pedir perdão, mas libera ela espiritualmente, libera ela dentro de você. Não carrega ela aprisionada dentro de você. Mas mesmo assim, a gente sabendo disso, Lu, a gente se flagra o tempo inteiro, torcendo para que aqueles que nos fizeram mal paguem de alguma maneira. Não é isso? Você começa a, querendo ou não, Paulo abre o coração para os irmãos de Roma, dizendo, olha, eu não entendo o que eu quero, eu não consigo fazer. Sabe, eu não tenho vergonha de desnudar minha alma aqui para vocês e dizer para vocês que, vez ou outra, chega uma notícia para a gente de alguém que nos feriu e que aconteceu alguma coisa de ruim com as pessoas e você se flagra com aquele sorrisinho de canto de boca. Essa é a realidade. Você não fala, bem feito. Você não fala, aí tá vendo? Você não fala, mas pensa. E isso dói. Porque a gente sabe que está errado. Mas, de certa forma, a nossa natureza caída clama por uma justiça que, na verdade, é uma massagem no nosso ego. Só para a gente poder, de certa forma, se sentir um pouco saciado, porque a pessoa que nos feriu, que nos machucou, foi embora e nos deixou sangrando. E aí depois a gente se cura sozinho. A gente vê as cicatrizes daquela machucadura, e quando você se vê diante da oportunidade de dar o troco, ainda que seja somente em se alegrar por ter recebido a notícia que aquela pessoa de alguma forma está sofrendo, isso grita dentro de nós e a gente tem que suprimir isso, irmão. A gente tem que suprimir isso. E lutar e pedir para Deus para ter misericórdia de nós. Não dá para evitar, mas você pode não nutrir. Ei, olha de novo, vou dizer de novo. Não dá para evitar, mas você pode não nutrir. Como que é não nutrir? Eu não fico procurando saber. Porque o que os olhos não veem, o coração não gera pensamentos, não sente. Então eu prefiro não ver, prefiro não procurar saber, que aí eu não alimento os desejos da minha natureza caída que clama por esse afago no ego, sabe? Feche teus olhos. Paulo está dizendo assim, olha, eu não consigo, não sei explicar, isso me traz alívio. Porque eu penso assim, se Paulo, que é Paulo,
O cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele passa por isso. Eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim por me ver passar também. Não fique se culpando por, às vezes, não conseguir fazer aquilo que é certo. Você tem que lutar, isso não é para você se acostumar também em fazer o errado e falar, o pastor mesmo pregou lá que não tem como fugir disso aí, então vou continuar fazendo. Não, você tem que lutar. Mas não se martirize por não conseguir. Vai chegar um momento que você vai conseguir vencer isso. Enquanto não vence, o que eu faço? Eu recorro ao Senhor e me prostro diante dele, rendendo a fabilidade da minha natureza. Mostrando para ele, olha, Senhor, eu não consigo, mas eu estou tentando e vou continuar tentando. Não vou desistir não, mas me ajuda aí. Tem misericórdia da minha vida. Só do Senhor não pesar a mão por causa disso, eu já me dou por satisfeito, sabe? Porque mudar esses hábitos está mais relacionado a uma postura nossa, sabe? Do que propriamente dito uma ação dele. É você que tem que lutar, é você que tem que se aproximar de Deus, é você que tem que buscar esse crescimento, esse amadurecimento. Somos nós que temos que buscar isso. Feche teus olhos. Senhor, o que seria de nós sem a tua bondade, sem a manifestação da tua misericórdia? O que seria de nós se o Senhor não tivesse decidido começar a dispensação da graça, mandando o seu filho morrer para pagar o pecado que foi nós, cada um de nós que cometemos? O que seria de nós? O que nós queremos nessa noite é ser gratos a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia. O que nós queremos nessa noite é ser gratos, porque estamos na luta e nem sempre obtemos sucesso. Está difícil conseguir fazer o que é certo, mas a gente segue tentando. Nos ajuda a melhorar, Pai. Nos ajuda a amadurecer, a perdoar os que nos ferem, a estender a mão para o caído, a falar do teu amor e da tua bondade para os que estão sendo conduzidos ao inferno pelo engodo, pelo engano. Nos ajuda, Pai. Tem de misericórdia e piedade de nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Paulo entendeu que na fraqueza dele o seu poder se aperfeiçoava. Por quê? Porque ele consagrou até mesmo a fraqueza dele ao Senhor. E nós queremos fazer isso nessa noite. Consagrar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos limites. Para que o Senhor, movido por bondade, por misericórdia, nos ajude a melhorar. Nós fazemos isso no nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus, você pode dar glória a Deus por isso? Deus possa abençoar, vamos ficar de pé. Quero te convidar nesse momento a separar aí a tua oferta, o teu dízimo. Você que é ofertante, você que é dizimista. Separa aí a tua oferta para a gente poder entregar na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua bondade, por falar conosco. Obrigado, Senhor. Que nós possamos
voltar para nossas casas alimentados. E gratos, porque o Senhor, no auge da tua bondade e misericórdia, tem olhado para nós, para os nossos erros. E o Senhor tem tido misericórdia ao ver que nós temos tentado, nós estamos buscando, Pai, fazer aquilo que é o correto. Continua nos fortalecendo, continua tendo misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Sai do seu lugar aí, vem trazer a tua oferta. Em nome de Jesus, o teu dízimo.